Olá! O Tá Rolando de hoje é sobre o segundo turno das eleições, tanto para a reitoria da FURB quanto as eleições gerais para governador do nosso estado e para presidente do Brasil. Nossa equipe acompanhou os dias de votação e te mostra como foi. Então vem com a gente, porque já tá rolando! A FURB elegeu no dia 24 de outubro a primeira reitora da universidade em seus 54 anos de história. Márcia Espíndola, candidata da Chapa 3, teve 51,47% dos votos. Acompanhe como ocorreu o dia de votação e o momento que o resultado foi anunciado. Hoje, dia 24 de outubro, está acontecendo aqui na FURB o segundo turno das eleições para a reitoria da universidade. No programa de hoje mostraremos os bastidores dessa eleição tão importante para a vida universitária. Das 8 horas da manhã às 10 horas da noite, estudantes e servidores da FURB foram depositar o seu voto de confiança na chapa que melhor os representava. A estudante de medicina Ana Carolina de Linhares vê a votação como um momento de mudanças para a universidade. Eu acho que precisa de mudança, já está na hora, e não só na área da saúde, que é a área que eu estou mais envolvida, mas eu acho que é importante fazer mudanças para a melhoria da FURB. A campanha oficial dos candidatos começou em 3 de setembro. Inicialmente estavam concorrendo 4 chapas. A Chapa 1, de Everaldo Grau e Maria Aparecida Laux, e a Chapa 3, de Márcia Espíndola e João Gurgel, foram vencedoras do primeiro turno realizado em 2 de outubro. Cláudio João Lotério, aluno de Ciências Contábeis, conta que conheceu mais as propostas de cada candidato a partir dos debates realizados na universidade. Eu não conhecia muito dos dois, né? A Chapa 1, tanto a Chapa 1 quanto a Chapa 3, eu conhecia mais das outras duas, especialmente por eu ser do setor de Ciências Contábeis, né? Da área de Ciências Contábeis, e porém conheci pelos debates, achei bastante interessante, achei que os debates inclusive demonstraram bastante sobre a ideia de cada um e foram totalmente decisivos para que cada um pudesse votar no seu candidato e mostrar qual que é o melhor para a FURB de acordo com o pensamento de cada um. Na FURB são mais de 9.000 pessoas aptas a votar, entre servidores, professores, técnicos administrativos e comunidade externa. Contudo, a participação na consulta prévia não é obrigatória. A professora Fernanda Osteto destaca a importância do voto e de conhecer os candidatos. Nós estamos aprendendo a dar uma atenção maior na questão democrática, né, do voto. Isso vale para todos os âmbitos, né? Então a gente está mais querendo saber qual é o seu plano, né? Qual é a sua proposta. Então a gente já não se ilude apenas com material bonito, né? A gente quer muito mais. Eu acho que isso é um amadurecimento democrático, né? O resultado do segundo turno entre as chapas 1 e 3 foi anunciado pouco depois da 00:30, ao som das comemorações da chapa vencedora. 5, categoria 12. Eu estou muito emocionada, eu acho que é uma responsabilidade muito grande entrar para a história dessa universidade cinquentenária, sendo a primeira mulher. Eu vou honrar cada voto, vou trabalhar intensamente e eu estou muito emocionada ainda, mas eu vou fazer uma belíssima gestão, podem ter certeza. Durante a abertura das cédulas e contagem de votos, o clima era de expectativa. A Chapa 1 obteve 48,53% dos votos, enquanto a Chapa 3 conquistou 51,47% do eleitorado. Para a presidente da Comissão Eleitoral, professora Cristina Ferreira, o processo ocorreu de forma tranquila. Nós estamos muito satisfeitos com todo o processo. A Comissão Eleitoral trabalhou arduamente para que tudo o que aconteceu aqui nessa consulta prévia carregasse a máxima transparência possível. Nós estamos muito satisfeitos. Tanto Everaldo quanto Márcia concordam que a partir de agora, independentemente da chapa ganhadora, o trabalho deve ser feito em conjunto, em prol da universidade. Em boas mãos, até porque tanto a nossa chapa como a chapa da professora Márcia e do professor Gurgel eram alternativas de oposição à nossa universidade e de mudança. Isso é que é o mais importante. Uma surpresa, nós tínhamos expectativa de vencer esse pleito, mas as urnas é que prevalecem
parabéns, bola para frente, e temos que agora apoiar, até porque a FURB é uma só e tem vários desafios a enfrentar, e nossa chapa sim vai fazer de tudo para que a universidade cresça e volte a ser a protagonista da nossa região. Daqui para frente vamos ter que todos juntos, realmente não é uma chapa que ganhou sozinha, nós vamos ter que ter união e trabalharmos todos juntos. É isso que eu espero. Agora o resultado será homologado no Conselho Universitário, o CONSUNE, e encaminhado à Prefeitura de Blumenau. Após a aprovação, Márcia Espíndola e seu vice João Gurgel tomam posse em 1º de fevereiro de 2019. E nos últimos 8 anos, o reitor, professor João Natel Polônio Machado, foi quem esteve à frente da gestão da universidade. Conversamos com ele para avaliar a sua gestão. Essas gestões que se sucedem na reitoria, elas têm a sua importância e a sua complementariedade. Não é possível dizer que houve uma ruptura do que existia anteriormente. E sim, muitos dos processos, muitas das políticas foram continuadas. Eu creio que na nossa gestão nós reforçamos a questão da FURB como uma universidade pública. Houve um aumento importante na qualificação, no conceito dos cursos de mestrado e doutorados, e novos programas foram submetidos. Políticas foram feitas específicas para pesquisa, para pós-graduação. Nós equalizamos a questão do tempo de trabalho na universidade em tempo integral, que isto era uma grande também preocupação dos docentes na universidade. O ensino, avançamos no nosso projeto de qualificação dos cursos, mostramos para a universidade que a vitalidade da universidade na graduação, a estrutura mais importante são os cursos, isto ficou bem claro. Conseguimos avançar também no conceito da universidade. Pela primeira vez a FURB teve um conceito 4 pelo Conselho Estadual de Educação, que coloca como uma universidade muito boa, e já preparamos as políticas para irmos para os conceitos 5. Mas não foi somente a FURB que esteve elegendo seu representante na última semana. Todo o país foi às urnas para escolher seus candidatos a governador e presidente. Jair Bolsonaro, do PSL, foi eleito com 55,1% dos votos. Enquanto no estado, quem assume o governo no próximo ano é o comandante Moisés, também do PSL, que obteve 71% dos votos. Confira como foi o dia de votação na cidade e uma análise do que esperar para o futuro do país. Com o título de eleitor na mão e o poder de decisão para o futuro, os blumenauenses foram às urnas no último domingo para o segundo turno das eleições gerais. A FURB é o maior local de votação de Blumenau, com mais de 10 mil eleitores registrados. Na cidade, são 243 mil pessoas aptas a votar em 56 locais. Hoje, os eleitores decidem quem será o próximo governador e presidente da República. O dia ensolarado ajudou aqueles que vieram até a universidade em suas sessões eleitorais. O casal Darcy e Nelson Andrade já vieram com as escolhas definidas e contam que encontraram todo o apoio necessário para a votação. Foi muito bem atendido e já tínhamos os nossos candidatos, não deu problema nenhum, foi rápido. E estou de parabéns ao pessoal aí. Tá? Muito bom, tudo certinho e foi maravilhoso. Até o dia cooperou com isso. Apesar do processo rápido, os corredores da FURB estavam movimentados. A eleitora Glair dos Santos Carvalho conta que não mudou de opinião em relação ao primeiro turno e que acompanhou as propostas de seu candidato. Acompanhei todo o desenrolar da campanha, né? E aí decidi pelo candidato que eu considero ser o melhor. Os eleitores tiveram das 8 horas da manhã às 5 horas da tarde para registrar o seu voto. O delegado de prédio Tarcísio Laurindo diz que a votação ocorreu de forma tranquila e sem incidentes. Hoje o movimento está bem tranquilo, bem diferente da anterior, né? Mas eu creio que vai ter o esperado, os 10 mil pessoas. Nestas eleições, mais de 31 milhões de brasileiros não compareceram às urnas. E o professor Clóvis Reis analisa este comportamento do eleitorado. Eu acredito que essa eleição, a decisão do voto ocorreu por negação. Havia quem preferisse esse candidato e havia quem preferisse aquele. Mas no grosso, o discurso era o seguinte:
eu não quero isso e eu não quero aquilo. Não havia uma grande adesão. Ou era eu não quero o PT ou eu não quero Jair Bolsonaro. Não necessariamente eu quero Jair Bolsonaro e eu quero Fernando Haddad. Foi por negação. E quando as pessoas não querem alguma coisa, elas não se sentem motivadas a votar. Ou anulam o voto, ou votam em branco, ou sequer votam. O chefe de cartório eleitoral Ricardo de Souza explica como aqueles que não foram votar no domingo devem proceder quanto à justificativa do voto. A justificativa de requerimento da ausência no dia da eleição, ele tem até 60 dias após a eleição. O eleitor pode comparecer pessoalmente no cartório eleitoral para fazer esse requerimento, mas nós temos no site do TRE a ferramenta do sistema chamado Justifica. Através desse sistema, o eleitor se cadastra, coloca os seus dados e coloca as razões da sua ausência. É importante lembrar agora que toda a justificativa deve ser acompanhada de documentos que comprovem o alegado. Então, o eleitor, através do Justifica, ele coloca os seus motivos e anexa os documentos também nesse sistema. Após o recebimento do cartório eleitoral, vai para a análise do juiz eleitoral para deferimento ou não. E o eleitor recebe a resposta do seu requerimento através do e-mail cadastrado. Ou seja, o eleitor nem precisa vir ao cartório para realizar a justificativa. Uma das marcas deste período eleitoral foram as notícias falsas, disseminadas a partir de redes sociais. Eu acho que as fake news não tiveram origem na mídia tradicional. A mídia tradicional pagou o pato, mas as fake news elas surgiram fora da mídia tradicional e colocando a culpa na mídia tradicional. Quando, na verdade, a mídia tradicional passou a eleição apurando fake news. O que nós percebemos é que surgiu um novo canal de comunicação direta entre o candidato e o eleitor. E esse canal de comunicação direta, para se legitimar, ele questionava e atacava a mídia tradicional. Vamos aos números dessas eleições. Em Santa Catarina, Jair Bolsonaro obteve 75,92% dos votos, enquanto Fernando Haddad, do Partido dos Trabalhadores, fez 24,08%. No Brasil, Haddad conseguiu 44,9%. Em Blumenau, o candidato do PSL atingiu 83,95% do eleitorado. Já Haddad fez 16,05%. Para o governo estadual, 77,41% dos votos válidos dos blumenauenses foram para o comandante Moisés e 22,59% para Gelson Merizio, que teve como vice o ex-prefeito da cidade, João Paulo Kleinobi. Em Santa Catarina, os votos nulos e brancos somam para presidente 7,36% e governador 11,73%. O presidente e governadores tomam posse em 1º de janeiro. O Tá Rolando de hoje fica por aqui. Siga o programa nas redes sociais e até a próxima!